Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Hulk Maestro, encadernado que compila a minissérie em 5 edições, intitulada Maestro, né? Mas o que é essa história? O que tem na trama? Bom, Maestro funciona como uma espécie de prelúdio a uma história muito famosa do Hulk que é Futuro Imperfeito. Uma história que fez muito sucesso nos anos 90, publicada aqui pela editora Abril, depois já foi publicada pela Panini, acho que inclusive mais de uma vez. Futuro Imperfeito é uma história que mostra o Hulk do presente sendo levado ao futuro para enfrentar ele mesmo. Afinal de contas, só um Hulk poderia derrotar outro Hulk. E esse Hulk do futuro, ele virou um ditador num cenário pós-apocalíptico. E o nome dele é Maestro. É uma história que foi escrita pelo Peter David, desenhada pelo George Pérez, enfim, uma história muito bacana. O Peter David, inclusive, é um dos autores mais importantes aí em toda a trajetória do Hulk. Bom, o que nós vemos aqui é como esse mundo se tornou o que se tornou, esse cenário pós-apocalíptico, e como o Hulk foi vilanizado. Como é que o Hulk se tornou esse vilão? Como é que o Hulk se tornou esse ditador hedonista que só se importa consigo mesmo? Gente, hoje está muito na moda fazer histórias que apresentam o antes ou o depois de histórias mais icônicas. Talvez a mais assim famosa que vem à cabeça é Antes de Watchmen. Diversas histórias que se passaram antes de Watchmen. A gente pode pensar, por exemplo, na sequência de Cavaleiro das Trevas. Toda hora aparece esse tipo de histórias. E assim, isso boa parte das vezes é uma estratégia editorial e mercadológica. Na maior das vezes é uma história pedida pelos editores e não proposta pelos autores. Não sei qual é o caso aqui, mas isso é muito comum. Não é uma história que o autor desejava contar, mas os editores pensam, cara, vamos pensar uma continuidade disso, vamos pensar o que veio antes e propõe. E os motivos desse tipo de estratégia é óbvio, né? Eles são óbvios. O interesse do público já está posto. A história original ela serve de propaganda para a história nova. Assim, é isso, né? Isso já tá posto. E minha gente, assim, claro, né? Toda história ela se passa no momento do tempo. Bom, dentro a história ela tem um começo, meio e fim, é isso que eu quero dizer. E é claro que se a gente for fazer um exercício de imaginação, toda história tem um antes, toda história tem um depois. E é óbvio que isso vai gerar conversa, isso vai gerar discussão. E quando a gente pensa no caso dos quadrinhos, nos quadrinhos de super-herói, a gente pensa que a cronologia e o universo compartilhado, isso se intensifica, né? Isso se intensifica. Então acaba fazendo sentido certas histórias contando o antes e o depois. Só que, minha gente, por outro lado, as histórias são pensadas com começo, meio e fim. E as perguntas que ficam no ar, seja sobre o antes, seja sobre o depois, fazem parte da construção dessas histórias. E não necessariamente essas respostas foram pensadas, não necessariamente o autor sabia. Bom, às vezes quando é chamado para escrever anos depois, ele vai inventar. Mas não necessariamente ele pensou nessas respostas, ele pensou nas perguntas. Assim, às vezes ele pensou nas perguntas. Por isso que não raro essas histórias que mostram antes ou depois, elas geram certa insatisfação, porque às vezes elas não acrescentam nada à história original e até tiram um pouco da graça de certos elementos. Às vezes elas respondem o que não precisava ser respondido. Então, há esses dois aspectos quando a gente pensa nessas histórias. Mas, às vezes, por exemplo, algumas histórias têm tom de fanfic. Algumas dão certo, outras não. Enfim, levantei a bola aqui para a conversa. De todo modo, esse é um debate aberto. Vamos bater um papo agora diretamente sobre Hulk Maestro. A história tem pretensões menores que Futuro Imperfeito, acho que isso é uma coisa que vale a pena mencionar, mas é uma história que conversa muito bem com a trama dos anos 90. Roteiro do mesmo Peter David, que escreveu lá atrás, e os desenhos são do Germán Peralta, acho que é Germán Peralta, e o Dale Keown. O Dale Keown ele faz histórias curtas, mais focadas no Rick Jones, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aí os desenhos do Peralta, né? Olha só, são ótimos desenhos, né? O que nós temos? Nós temos o Hulk despertando. O Hulk, em princípio, ele está adormecido, desmaiado, a gente não vou dizer aqui o que. Ele despertando num cenário pós-apocalíptico, num mundo devastado. E ele vai encontrar uma explicação para o que fez esse mundo se tornar dessa maneira, né? E a explicação que o Hulk recebe é a explicação que o leitor vai receber, né? É um recurso. Ao Hulk, alguém contar para o Hulk está contando para a gente. E aí nós vemos o Hulk fazendo uma jornada.
e ele encontrando antigos aliados, antigos inimigos, e encontrando uma cidade que é regida por um antigo herói, por um antigo companheiro do Hulk, que, vamos dizer assim, não age de modo muito heróico. Essa que é a situação. Nesse momento ele não está agindo de modo muito heróico. Bom, e a partir daí a trama vai se dar, a partir daí que nós vamos ver a queda do Hulk ou a ascensão. Você pode pensar, né? Ele vai ascender ao poder, mas ele vai cair em termos morais. Bom, o motivo da mudança do Hulk tem a ver com o que levou o mundo a estar da maneira que está. E a partir daqui eu vou ter que dar alguns spoilers para comentar. Porque esse mundo não é um mundo como o do velho Logan, que ele se tornou aquele cenário pós-apocalíptico, no velho Logan é isso, por causa da ação dos supervilões. Aqui não. Aqui não foi o Doutor Destino, não foi o, sei lá, o Thanos, não foi ninguém assim. O mundo veio a se tornar o que se tornou pela ação do que aquilo que é chamado na história pessoas comuns, pessoas sem superpoderes. A história parece dizer, a história diz que os heróis não podem salvar a humanidade dela mesma. A ação dos heróis tem limites. E que, na verdade, a derrocada da humanidade não vai se dar propriamente pelos supervilões, mas pela ação dessa própria humanidade. É daquelas tramas que buscam chamar a atenção para o que nós estamos fazendo com o mundo. E é o fato de que foram as pessoas comuns que destruíram o mundo que mexe com o Hulk. A jornada para a vilanização, para o surgimento do Maestro, isso é trabalhado a partir dessa dinâmica de múltiplas personalidades que o Hulk tem, isso é bem trabalhado a partir disso, mas isso vem dessa situação dessas pessoas. Vale a pena salvar pessoas que são más? Vale a pena salvar pessoas que fazem assim com o mundo? Na verdade, fazer tanto sacrifício por essas pessoas, será que esse é o caminho? E essa ideia de que as pessoas comuns destroem o mundo sendo trabalhada recentemente de algumas maneiras, né? A Liga do Snyder, a Liga da Justiça do Snyder, por exemplo, mostrou isso, né? Aquela parte que a Liga perde por voto. Acho que é o próprio Batman que diz isso. E outras histórias também isso tem aparecido. De todo modo, eu acho que aqui cabe uma discussão. É claro que num universo como o universo Marvel ou no universo DC, pessoas que não têm superpoderes são pessoas comuns, são gente comum. Mas, e quando a gente fala que as pessoas comuns destruíram o mundo, nesse sentido, bom, faz muito sentido. Só que será que foram as pessoas comuns mesmo? Por exemplo, será que quem decidiu os rumos desse mundo foram, sei lá, vamos colocar assim, os pedreiros, os professores, as pessoas que estão indo e vindo para o seu trabalho todo dia? Será que a gente pode pensar os detentores dos grandes poderes, defensores dos grandes interesses como pessoas comuns? Isso eu acho que vale a pena vir para aqui. De novo, na maneira que a história é conduzida, sim, porque a gente está pensando em pessoas de superpoder tipo o Homem-Aranha, o Thor, mas será que quando a gente pensa a destruição do mundo são as pessoas comuns que estão destruindo? Porque por vezes há um hiato entre os grandes interesses e os grandes poderes e os desejos de quem está tocando sua vida todo dia a dia. Há esse ato, né? Há inclusive estruturas de manipulação, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas há esse ato. Então é claro que nós podemos dizer, olha o que estamos fazendo com o mundo. Atitudes individuais têm impacto, é claro que atitudes individuais que são feitas por vários indivíduos, né? Vamos colocar assim, né? Claro que a gente pode dizer o que nós estamos fazendo com o mundo, mas as responsabilidades, elas não são da mesma conta. Não dá para dizer que todo mundo, as responsabilidades de todo mundo são iguais. Não são, né? Como a frase do tio Ben lá, Peter Parker, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tá certo que todos temos responsabilidades, mas se o poder não é dividido de maneira equânime, não é, nenhuma sociedade foi, as responsabilidades também não são. Acho que vale a pena pensar isso, né? Bom, acho que a ideia principal aqui, então, é dizer que as ações dos heróis têm limites e que há problemas que têm complexidade maior que não dá para ser resolvido na base do soco ou do raio laser propriamente dito, né? Por outro lado, aqui também aparece a ideia de que a ditadura pode salvar o mundo, né? Que as pessoas comuns
tocando as coisas, elas estragam as coisas. Então, na verdade, o que nós deveríamos ter é alguém superpoderoso que, ainda que fosse despótico, organizasse as coisas, porque assim pelo menos as coisas não são tão destruídas. Esse tipo de ilusão, esse tipo de raciocínio, ele também não é incomum, né? E tudo isso aparece numa trama que passeia por diversos futuros da Marvel, há referências a alguns futuros da Marvel aqui. E também, é claro, pela cronologia do Hulk. Peter David conhece o Hulk muito bem, que é a página do Maestro. Peter David conhece o Hulk muito bem. Do jeito que eu falo, parece que é algo complexo, algo difícil. Não, minha gente, isso aqui é simples. Isso aqui é um arroz com feijão bem feitinho. Mas as questões que levanta e que me fizeram pensar, eu acho que são questões bem interessantes. Enfim, tá aí o meu olhar sobre Hulk Maestro, essa minissérie que funciona aí como o passado do futuro imperfeito. Vamos colocar assim, como o passado do futuro imperfeito. Tá aí, minha gente. Tem outras minisséries que se passam nesse mesmo cenário. Saindo aqui eu vou comentando. Espero que tenham curtido o vídeo. Não esquece de dar aquele teu joinha, não esquece de compartilhar, aquilo tudo que você já sabe, né? Tem link da Amazon na descrição, tem link da Panini na descrição. Caso você vai fazer alguma compra nessas duas lojas, se usar esses links, ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Feito o jabás, valeu por ter assistido, forte abraço e até o próximo vídeo.